Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor AJ Macedo e hoje iremos trabalhar o campo elétrico devido a uma carga pontiforme e também iremos trabalhar o campo elétrico devido a várias cargas pontiformes, beleza? Nós estamos dando ainda continuidade aos conceitos de campo, né? Fizemos algumas abordagens na aula passada e hoje iremos dar continuidade, assim como nas demais aulas que nós iremos trabalhar nesse capítulo, tá certo? Então vamos para mais uma aula de Física. Ok, então vamos aqui, vamos tratar do campo elétrico devido a uma carga pontiforme na página 43 do nosso material. Inicialmente vamos aqui observar e relembrar que o campo elétrico gerado por uma carga positiva, as linhas de campo são de afastamento, né? O vetor campo elétrico é de afastamento. E se o campo for gerado por uma carga negativa, as linhas de campo são de aproximação. Então, se a carga for maior do que zero, o vetor campo elétrico é de afastamento. E se a carga for menor do que zero, o campo elétrico é de aproximação. Beleza? Agora nós vamos calcular a intensidade do vetor campo elétrico, no caso, para uma carga pontiforme. Beleza? Então nós vamos lembrar que na aula passada a gente mostrou, né, como se calcula a intensidade do vetor campo elétrico. A intensidade é o módulo. E nós vimos que para calcular essa intensidade, a gente pega o campo elétrico, que é o Ezão, e faz a razão entre a força e a carguinha de prova, certo? Essa é a definição primeira aqui que nós temos para calcular a intensidade do vetor campo elétrico. Eu vou colocar essa informação, isolar a força no primeiro membro. Se eu isolar aqui a força elétrica, então essa carguinha de prova passa multiplicando o campo. Então nós vamos ter módulo da carguinha de prova e multiplica o campo. Beleza? Muito bem. Então nós vamos agora representar também, lembrar da aula do capítulo passado, que nós trabalhamos força elétrica. Vemos pela lei de Coulomb que a força elétrica é igual a constante e multiplica o módulo das cargas, tem a cargona. Como aqui nós estamos falando de cargona e carguinha, vamos utilizar uma carguinha aqui, fazer a relação entre as duas cargas no campo elétrico, dividido pela distância que os separa ao quadrado. Então nós temos aqui a representação para o campo. O campo é a razão entre a força e a carguinha. Então essa força vai ser igual a carguinha vezes o campo. E lá na força elétrica, pela proposta da lei de Coulomb, nós temos que a força elétrica é igual a constante, que multiplica o produto das cargas, dividido pelo quadrado da distância que as separa. Então a gente vai igualar essas duas expressões. Como as duas se referem à força, nós temos aqui a força elétrica, que também é força elétrica, a gente vai igualar essas duas expressões, certo? E vai ficar da seguinte forma: nós vamos pegar o módulo da carguinha que multiplica o campo, aqui igual essa outra expressão que é constante, e multiplica o módulo da cargona multiplicado pelo módulo da carguinha, dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Como aqui nós temos uma igualdade, nessa igualdade o que nós podemos perceber é que essa carguinha, essa carguinha aqui, a gente pode eliminar essa aqui. Então, tá dos dois lados, eliminou. Então sobrou que o campo agora ele é o campo elétrico é igual a constante que multiplica o módulo da cargona dividido pela distância ao quadrado. Então essa expressão aqui que vai nos permitir agora calcular a intensidade do campo elétrico devido a uma carga pontiforme. Tanto para uma carga como para mais de uma que a gente vai já ver também em seguida, certo? Só para a gente aqui relembrar, tá, essas definições, eu estou só juntando as definições que nós já tínhamos antes.
E aí chegamos nessa expressão. A partir de agora, estamos calculando a intensidade do vetor campo elétrico. Nós temos essa forma aqui, vai depender muito do contexto. A definição geral principal do campo, ok? E essa daqui é a expressão que nós temos agora para mostrar a intensidade do vetor campo elétrico. Nós temos as duas para utilizar aí, dependendo do nosso contexto. Tranquilos? O diagrama do campo elétrico versus distância, ele é uma hipérbole, certo? O gráfico dele aqui é uma hipérbole, ó, dá para ver. Nós temos aqui o campo elétrico em função da distância. A gente vai percebendo que essa hipérbole, essa linha aqui, essa curva, né, com esse formato, o que a gente percebe nesse gráfico é que quando nós aumentamos a distância, esse campo diminui, ele enfraquece. Isso eu mostrei naquela simulação na aula passada. A gente pode até partir lá rapidinho para dar uma olhada, vou já mostrar para vocês. E se nós reduzirmos essa distância, ó, se eu for encolhendo aqui a distância, nós vamos tendo uma tendência aqui do aumento do campo, certo? Então, esse diagrama mostra aí a relação entre o campo e a distância. Vamos rapidamente aqui olhar aqui o nosso simulador, certo? Nós temos aqui o simulador, como eu já havia mostrado na aula passada. Uma carga positiva gera um campo de afastamento, uma carga negativa gera um campo de aproximação, como já foi comentado aqui no início dessa aula e na aula passada também, certo? Quando nós colocamos um sensor, nós percebemos que ao aproximar da carga, o vetor aumenta, o campo elétrico aumenta, se nós afastarmos ele, diminui. Só para a gente recapitular essa informação que já foi passada na aula passada e que também faz parte aqui do nosso assunto de hoje. Se eu colocar um campo positivo, nós já vamos ver o vetor já de afastamento. Se eu for aproximando, ele vai ficando mais intenso. Se eu for afastando, ele vai ficando mais fraco. E é isso também que o gráfico mostra ali para a gente naquela informação. Tranquilos? Então, vamos voltar lá novamente. Vamos seguir aqui no nosso material. Vamos ver o campo elétrico devido a várias cargas pontiformes. Então, nós temos aqui uma situação. Nós temos várias cargas, uma carga 1 negativa, uma carga 2 positiva, uma carga N positiva. Se eu tiver aqui um grupo de cargas, um campo gerado por uma carga 1, por uma carga 2, e aí eu posso ter uma carga N, ou seja, mais cargas aí dentro de uma região. Então, cada carga dessa gera um campo. Observa que lá no ponto P, marcamos um ponto P, e nesse ponto P nós temos um campo gerado pela carga 1. Como ela é negativa, esse campo é de aproximação. Repara que a setinha está apontando para lá, mostrando que o campo 1 ele é de aproximação. A carga 2 é positiva, nós temos um campo apontando no ponto P como de afastamento. Dá para ver ali na setinha que ele é de afastamento. E a carga N é uma carga positiva, também temos um campo no ponto P de afastamento por conta da carga positiva, certo? Se nós quisermos calcular esse campo, nós vamos usar a mesma ideia anterior, porém, como aqui são mais de uma carga e também mais de um campo, então, para a gente calcular a resultante, nós vamos mostrar o seguinte. Então, a resultante desse campo, formada por várias cargas pontiformes, vai ser igual. Nós vamos ter que somar esses campos. Nós vamos somar com o campo 1, somar o campo 1, mais a intensidade do campo 2, mais, aí nós temos aqui, mais o campo N. Desculpa, tem que carga N, é campo N. Nós temos o campo N. É só somar os campos. E aí nós temos a resultante ali naquele ponto P escolhido ali aleatório, tá certo? Então, para calcular o campo devido a várias cargas pontiformes, é só proceder dessa forma. É só somar os campos, todos eles aqui direcionados por esse ponto, tá certo? É bem tranquilo mesmo. Nós vamos agora praticar uns exercícios. A questão número 2 pede para
pede o seguinte: caracteriza o vetor campo elétrico gerado pela carga menos 2 nanocoulomb no ponto P da figura. O meio é o vácuo, em que a constante eletrostática vale 9 10 a nona newton metros quadrados centímetros quadrados, tá certo? Muito bem, vou colocar aqui a imagem, tá aqui a imagem para a gente analisar. É essa situação. Então, nós temos que caracterizar o vetor campo elétrico nesse ponto, beleza? Nós temos que essa carga é uma carga negativa. Então, se ela é uma carga negativa, nós temos que o campo ele é de aproximação. Vou desenhar aqui o campo, tá nessa posição. Beleza? Tá aqui o campo. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos determinar o módulo, a direção e o sentido. Caracterizar um vetor é determinar essas três informações. Nós queremos o módulo, a intensidade, queremos a direção e o sentido. Certo? Vamos começar pelo módulo. Para determinar o módulo do vetor, nós vamos precisar utilizar a definição que nós acabamos de fazer ali para uma carga pontiforme. Então, o campo ele é igual a constante que multiplica a carga pela distância ao quadrado. Beleza? Então, essa constante é 9 10 a nona, já está ali, ó. 9 10 a nona. E multiplica a carga, como ela é módulo lá, é módulo. Nós vamos pegar o 2. Esse nano é 10 a menos 9. Então, vai ficar 2 e multiplica 10 a menos 9 coulomb dividido pela distância ao quadrado. Aqui são 30 centímetros, transforma em metros, fica 0,3 metros, igual a 3 a 10 menos 1 metros. Então, aqui vai ficar 3, multiplica 10 a menos 1, elevado ao quadrado. Esse 3 ao quadrado aqui dá 9, elimino 9. Então, sobrou 2. 10 a nona vezes 10 a menos 9, que conserva a base, subtrai os expoentes, e vai ficar 10 elevado a 0. Vai ficar 10 menos 1 elevado ao quadrado, fica 10 a menos 2. Resolve isso aqui, nós vamos ter a divisão de potência, mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 0 menos o menos 2. Menos com menos é mais, então fica 2, 10 ao quadrado. Então, esse campo, a intensidade do campo, nessas condições, naquele ponto P, é igual a 2, 10 ao quadrado, newton. Essa é a intensidade do campo naquele ponto. Agora, precisamos determinar a direção do vetor campo elétrico. Então, a direção dele é sempre da reta que une o ponto P até a carga geradora. Nesse caso, ele é na direção, a direção é horizontal. Direção horizontal, beleza? E o sentido desse vetor ele é da esquerda para a direita. Certo? Então, o sentido é da esquerda para a direita. Beleza? Então, essa é a caracterização do vetor conforme está sendo solicitado na questão. Tá? Temos que calcular a intensidade, que é o módulo, a direção, e determinar a direção e determinar o sentido. Beleza? Vamos para a questão 3 agora. Na questão 3 diz o seguinte: sobre um plano horizontal estão fixas duas cargas pontuais. Carga A igual a carga B, que é igual a menos 1 microcoulomb.
separadas de 80 centímetros, conforme indica a figura. As cargas estão imersas no vácuo e a constante 9/10 a nona Newton metro quadrado Coulomb quadrado. Então, nós temos aqui a imagem dessa representação. Conforme está dizendo ali, essas cargas são iguais, né? Tanto a carga A quanto a carga B são negativas. Nós vamos ter campos nesse caso, campos de aproximação, beleza? Conforme essas informações, ele pede, determine, letra A. Ele quer a intensidade do vetor campo elétrico resultante em um ponto X, situado a meia distância da reta que separa as duas cargas. Eu já coloquei aqui a imagem, a mesma imagem lá de cima, nós vamos dividir ao meio, certo? Vamos estar dividindo aqui ao meio. E aí esse ponto X, que está aqui ao meio, a distância dele em relação às cargas agora é de 40 centímetros, certo? Porque como o total aqui é 80, metade de 80, 40. Então, a distância de AX, como de X para B, é 40 centímetros. E aí nós podemos também representar os vetores nesse ponto, no ponto X. Como a carga é negativa, o campo é de aproximação. Nós temos aqui, nesse ponto X, nós temos um vetor campo elétrico AX, certo? E nessa direção nós temos um vetor campo elétrico BX, certo? E também são idênticos, ó, porque a carga é a mesma, a distância é a mesma, então eu posso afirmar que o campo elétrico, AX é igual ao campo elétrico BX. Então, calcula esse campo e faz essa resultante aí, esse ponto X que ele quer. Então, vamos pegar a constante. Multiplicar a carga, faz uma com a outra, são iguais. É o módulo da carga. E divide pela distância ao quadrado. Nesse caso, a distância vai ser os 40 centímetros. Beleza? A constante é 9/10 a nona. A carga é 1/10 a menos 6 Coulomb. Não é um microcoulomb. E essa distância é 40 centímetros, então vai ficar 4, que multiplica 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Então, nós temos que esse campo AX, o campo AX é igual ao campo BX, que é igual, multiplique esse 9 vezes 9, 10 a 9 vezes 10 menos 6, conserva a base, somos expoente, 9 menos 6 fica 3. Na parte de baixo, denominador 4 ao quadrado, 16. E multiplica 10 a menos 1 ao quadrado, fica 10 a menos 2. Então, divide 4, divide 9 para 16, isso aqui vai dar 0,1625. E multiplica. Agora só quem se conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 3 menos 2. Menos com menos é mais, 3 mais 2, 5. Mas esse resultado aqui, a gente pode colocar ele em notação para ficar mais tranquilo. Então, vai ficar o campo AX é igual ao campo BX, que vai ser igual a uma casa, fica 5,625. Foi uma casa aqui, tem que chamar 10 a quarta. Isso aqui, Newton Coulomb, certo? Que é a unidade de campo. O que ele está querendo? Que a resultante agora nesse ponto. Eu vou dar uma baixada aqui um pouco. Para a gente poder resolver essa questão. Então, a resultante, nesse caso aqui, a resultante, ela vai ser igual
O campo resultante nesse ponto X vai ser a soma dos dois vetores. A soma do vetor AX mais o vetor BX. Só que tem porém, e esses dois vetores estão em sentidos contrários, opostos. Nesse caso, nós vamos ter que mudar o sinal. Certo? Essa soma, um vai ficar positivo e o outro negativo. Como ambos são iguais, nós vamos ter 5,625 10 a 4 vetor AX menos 5,625 10 a 4 vetor BX. Esse é igual a zero. Logo, a resultante para o vetor X é igual a zero. Beleza? Muito bem. Então, esse é o nosso resultado dessa questão, tá certo? Isso é lógico, né? Já que os casos negativos, os campos são de aproximação. E se nós escolhermos o centro, exatamente o centro, a mesma força que ele vai puxar para um lado, vai puxar para o outro. Então, nesse ponto, o campo ali ele é nulo. Né? Ali não existe a ausência de forças, nesse caso. Vamos resolver mais uma aqui, para a gente fechar essa aula de hoje. Ainda tem a letra B, né? Ele quer a intensidade do vetor campo elétrico resultante em um ponto Y, de 100 centímetros da carga QA e 60 centímetros da carga QB. Então, vamos tentar fazer isso aqui o mais rápido possível, para não consumir muito nosso tempo. Eu vou aqui apresentar essa situação. Nós vamos pegar aqui essa linha para representar a distância para o ponto Y, certo? Também representando essa distância para de Y para B. É mais ou menos essa configuração, ok? Beleza, então aqui nós temos um ponto Y. A distância de A para o ponto Y é 100 centímetros. Aqui é 100 centímetros, que corresponde a 1 metro. E aqui é 60 centímetros. Então, nós vamos representar nesse ponto Y as componentes aqui do campo. Então, nesse caso, no ponto Y, nós temos o campo de aproximação para a carga A, já que ela é uma carga negativa. Nós temos aqui um campo que eu vou chamar de AY. Certo? E nessa direção, nós vamos ter outro campo, eu chamo ele de campo BY. Certo? Esse ponto B atrai o ponto Y e também nesse ponto Y A está atraindo ele. São dois campos aqui na verdade, não é atração, é campo de aproximação. Certo? E aí, para nós calcularmos a resultante, nós vamos fazer aquela regra do paralelogramo. Tá? Mais ou menos fazer traçar essa linha. E a resultante vai estar aqui, nessa posição. Nós temos que calcular também o cosseno desse ângulo, chamado de ângulo θ. Eu vou fazer logo calcular esse ângulo, para agilizar aqui. Ó. O ângulo, o cosseno desse ângulo, o cosseno do ângulo θ vai ser o cateto oposto. Olha, o cateto adjacente, que é 60, dividido pelo que é 100. Cancelando aqui, nós temos 6 décimos. Então, esse cosseno do ângulo θ vai ser igual a 0,6. Essa informação. Beleza? Agora, vamos calcular cada um desses vetores campo elétrico para A e para B e aplicar a regra do paralelogramo. Tranquilos? Vamos fazer isso aqui. Um minutinho. Então, vamos lá. Para o campo AY, nós vamos pegar a constante
constante, multiplica o módulo da carga A, dividido pela distância ao quadrado. Essa distância de A vai ser igual a 9, 10 a 9, e multiplicar A, essa carga A, nós temos o mesmo valor, né? Carga A igual a 1, então 10 menos 6, e essa distância é 1 metro, né? São 100 centímetros, exatamente 1 metro, eleva ele ao quadrado. Então, aqui nós vamos ter 1 ao quadrado é o próprio 1, nós vamos ter somente 10 pela 9, que multiplica 10 ao cubo, Newton Coulomb. Pronto, esse já é o vetor na direção de A para Y. Agora vamos calcular o vetor na direção de B para Y. Lembrando que a mesma distância é diferente, então você tem que calcular primeiro o A, depois o B. Os valores vão variar. Então nós temos aqui a constante que multiplica a carga B agora, a carga B pela distância A. A constante é 9, 10 a nona. Multiplica a carga. A B são iguais em módulo. Então 10 menos 6. E essa distância agora 60 centímetros corresponde a 6, 10 menos 1 metro. Isso aqui tem que ser elevado ao quadrado. Elevando isso aqui ao quadrado, nós vamos ter aqui 9. Multiplicado com 9. 6 ao quadrado vai dar o 16. E vai ficar 10 ao cubo. E vai ficar 16, porque 6, não, desculpa, 6 ao quadrado é 36, tá? 36. E multiplica 10 menos 1 ao quadrado, fica 10 a menos 2. Vamos seguir aqui ainda. Com esse campo, BY, nós temos que igual 9 dividido por 36, vai dar 0,25. Multiplica. A potência conserva. E a potência mesma base conserva, a base subtrai os expoentes. Fica 3, menos com menos é mais. Então fica 10 a quinta, positivo. Eu vou colocar a notação porque eu quero esse número inteiro. Vou colocar a vírgula duas casas. Vai dar uma casa, duas casas, fica 25. E multiplica 10 ao cubo. Isso, Newton. Agora vamos aplicar a regra do paralelogramo para poder resolver essa questão, tá? Então, aplicando a regra do paralelogramo, nós temos o seguinte, que é a lei dos cossenos. Nós vamos pegar a resultante, aqui ponto Y, vai ser igual a campo AY elevado ao quadrado, mais o campo BY elevado ao quadrado, mais duas vezes o campo AY, e multiplica o campo BY, e multiplica o cosseno do ângulo. Essa é a regra. Então, aplicando aqui a substituição, nós temos que esse aqui é elevado ao quadrado, tá? Ao quadrado, a resultante disso é igual. Esse aqui é ao quadrado, o valor dele é 9. 9, 10 ao cubo. Vamos levar ele ao quadrado. Mais esse aqui também é ao quadrado, que é 25. 10 ao cubo elevado ao quadrado. Mais duas vezes esse 9, 10 ao cubo. E multiplica o outro vetor, que é 25, 10 ao cubo. E multiplica o cosseno, que é 0,6. Perfeito? Então, aqui vamos pegar esse campo resultante elevado ao quadrado é igual 9 elevado ao quadrado, 81.
A potência 10 ao cubo elevado ao quadrado fica 10 a sexta, né? 3 vezes 2, 6. Mais 25 ao quadrado, 625. E multiplica também 10 a sexta. Mais. Aqui vamos multiplicar 2 vezes 25, 50. 50 vezes 6 dá 300. Tira uma casa, fica 30. 30 vezes 9, 270. E aí conserva aqui a potência também, que é 10 a 6. Então, vamos somar tudo isso aqui. Então, vamos ter que esse vetor resultante em y ao quadrado vai ser igual. Vamos somar isso aqui agora. Vou baixar mais um pouco. Ele fica travando aqui um pouquinho, mas aí já ajeita. Beleza. Então, vamos seguir aqui. Vamos somar esses valores. Eu tenho 0, 5 mais 1, 6. Aqui vai dar 6 na unidade. 7 mais 2, 9. 9 mais 8, 17. Vai 1. Fica 9, né? 976, 10 a 6. Certo. Agora vamos pegar esse vetor resultante em y. Observa que lá está o quadrado. O inverso do quadrado é a radiação e a potenciação. O inverso da potenciação é a radiciação. Nós vamos calcular a raiz quadrada de 976, que multiplica 10 a 6. A raiz quadrada desse valor vai ser igual, que vai dar aproximadamente 31,2, tá? Vai ser um valor só aproximado, 31,2, que multiplica a raiz de 10 a sexta, que vai ser 10 ao cubo. Tranquilos? Posso ainda colocar isso aqui na notação científica. A vírgula volta uma casa, fica aproximadamente 3,12 e multiplica. A vírgula voltou uma casa, aumenta aqui para 10 a quarta. Isso aqui, Newton. Certo? É um pouco longo aqui esse cálculo, mas esse procedimento, e aí abaixo assistir o vídeo com mais calma para poder compreender melhor, tá certo? Vou fazer aqui mais uma para fechar essa aula, porque está muito longo já o nosso vídeo, né? Vamos aqui mais rapidinho para resolver essa. Todo esse material está lá no livro para a gente poder analisar. Considere duas cargas pontiformes, a carga A, ela é mais 1 microcoulomb, e a carga B mais 2 microcoulomb, separadas por uma distância de 1 metro e fixas, respectivamente, nos pontos A e B de um plano horizontal. Determine um ponto P ao longo da reta que une as cargas A e B, em que o vetor campo elétrico resultante seja nulo. Então, aqui nós já temos o esquema, eu já coloquei o esquema para facilitar. Nós temos aqui a carga A, temos aqui a carga B. Como essa carga A ela tem intensidade menor do que a B, geralmente esse ponto vai ficar um pouco mais próximo de A para compensar a intensidade com B. Porque nós queremos um ponto em que os dois vetores sejam nulos. Ou seja, eles têm que ser iguais. Os dois têm que ser iguais para poder garantir essa nulidade entre os dois. Então, nós demarcamos aqui uma distância x, de A para x, e essa distância de x para B, nós demarcamos como menos x, ou seja, todo esse espaço aqui mede 1. Se eu tirar o x, o que vai sobrar é esse outro intervalo aqui. Do 1 metro eu tiro um x, o que sobra é esse pedaço aqui, que nós estamos fazendo essa representação menos x, beleza? Então aqui nós vamos só calcular os dois vetores e igualá-los. Então, vamos lá, vou representar o vetor. Nós temos o vetor, nós temos, como as cargas são positivas, são campos de afastamento. Nós temos aqui o EBX e o EAX, certo? Ou só E e A, tanto faz, só B e A, desculpa. Eu vou calcular, por exemplo, se eu calcular o vetor A, elétrico A, nós vamos ter o seguinte, que é a constante que multiplica a carga A dividido pela distância A ao quadrado. Substituindo aqui nós temos
nós temos que esse vetor A vai ser quem? A constante. Eu não preciso nem colocar o resultado. A carga de A é 1, fica 1, 10, fica 1, 10 a menos 6. E essa distância é x ao quadrado, beleza? O vetor B, novamente a constante, agora vai ser a carga B. E a distância ao quadrado relacionada com a distância x a B. Nós temos a constante repete, fica 1, 2 agora, né? Essa carga B ela é 2, 10 menos 6. Essa distância agora é 1 menos x elevado ao quadrado. Vamos igualar duas expressões, porque nós sabemos que para garantir que seja nula essa intensidade do vetor nesse ponto, para o vetor campo elétrico ser nulo nesse ponto x, nós temos que garantir que o campo no ponto A tem que ser igual ao campo no ponto B. E aí no campo A nós temos constante, que multiplica 1, 10 a menos 6, por x ao quadrado, e do outro lado nós temos a B, que é também constante, 2, que multiplica 10 a menos 6, dividido por 1 menos x elevado ao quadrado. Quem dá para eliminar aqui? Dá para eliminar a constante. A constante vai embora. Uma cozinha mais forte aqui, ó. A constante vai embora. O 10 a menos 6 também vai embora. Então, as outras variáveis a gente vai trabalhar com elas agora. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um artifício para evitar uma equação do segundo grau. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Finalizar a última questão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa expressão aqui, eu vou levar para lá e esse 1 eu vou trazer para cá. Certo? Vou fazer só um jogo aqui. Como elas são uma proporção, eu posso fazer essa mudança aqui entre os termos. Porque o produto desse termo aqui, do numerador da primeira e pelo denominador da segunda, tem que ser igual ao produto do denominador da segunda pelo numerador da primeira. Como se fosse o cruz credo aqui. Então, vai ficar 1 menos x elevado ao quadrado, dividido por x ao quadrado. Do outro lado vai ficar o 2 e divide o 1. Beleza? O 1 passou para cá e esse passou para lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou só calcular a raiz quadrada dos dois lados. Eu vou aplicar a raiz quadrada desse lado e vou aplicar a raiz quadrada também desse lado. Certo? Fazendo isso, desse lado aqui nós vamos ter que a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado é o próprio 1 menos x. E a raiz quadrada de x ao quadrado é o próprio x. E aqui nós vamos ter a raiz quadrada de 1 é 1. Nós vamos ter a raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,41. Beleza? Então, vamos seguir aqui novamente. Agora vamos resolver essa expressão. Esse x multiplicando 1,41. Então, nós vamos ter o seguinte. 1 vai ser igual a 1,41 x. E esse negativo passa para positivo. Então, nós temos que 1 vai ser igual a 1,41 x mais 1 igual a 2,41 x. Então, esse caso aqui vai ser x. X vai ser igual a 1 dividido a 2,41. Então, x vai ser igual a 0,41. Então, essa distância, isso aqui centímetros, né? Então, essa é a distância lá do... Desculpa, ela no caso é metros. No caso aqui vai ser aproximadamente 0,41 metros, é o valor de x. 0,41 metros, ou posso dizer também 41 centímetros, beleza? Então, nessa distância de A para X, garante-se que esse ponto é nulo.
A mesma intensidade que estava sendo puxada está sendo a mesma intensidade que a força puxa para um lado, está puxando para outro. E aí anula ali naquele ponto o campo. Tá certo? Então, essa aula já está um pouco prolongada, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, que vocês se esforcem mais, façam as tarefas, tá? Leiam o material, mandem perguntas, tentem tirar as dúvidas. E eu vou estar postando a tarefa dessa aula na próxima sexta, tá bom? Então, se cuide, pessoal. Vamos nos esforçarmos mais, né, para concluir essa etapa, tá bom? E aí, tchau para vocês, até a próxima aula, tá bom? Tchau.